mais um programa Politalks especial, dessa vez sendo gravado aqui dentro da SEBAC, onde a gente está lançando o Transforma Lab, que é um movimento de gestão, né, Nara? Sim, está muito bacana, a gente já está no segundo dia, estamos dentro do estande da News Lab e a gente consegue realizar isso graças aos nossos patrocinadores, né? É isso daí. A gente tem que agradecer, sem dúvida nenhuma, aos nossos patrocinadores, o Brasil Apoio e a Clingo Sistemas, que tem nos apoiado, né, no lançamento desse movimento. A gente fala movimento porque não é um produto, não é uma empresa, não é uma associação, é um movimento de elevação da gestão, não só no aspecto da qualidade, que é a vocação natural da Quali, mas também para que a gente possa falar do novo normal do mercado laboratorial. E para falar sobre isso, ninguém melhor que um amigo, né? O amigo Dr. Alex Galoro, patologista clínico, pessoa que transita livremente, em alto nível, por todo o nosso mercado. Boa tarde, doutor. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Mara. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e, como você disse, né, amigos e companheiros de jornada na transformação e melhoria dos laboratórios, né? Exatamente. Bom, o Dr. Alex, além de ser gerente médico de qualidade do DB, ele também é membro do grupo de indicadores da FCC, a instância máxima aqui da nossa regulação internacional, né? Eu queria entender um pouquinho desse trabalho, né? Eu sei que ele é muito importante, ele nos doutrina no mundo todo para olhar para o mesmo lugar, né? Mas conta para nós um pouquinho como é estar lá junto, né? Eu sei que deve ter as suas emoções, né, doutor? Não, é um objetivo e uma história de vida, né? Eu fiz meu doutorado em indicadores laboratoriais na área de benchmarking e lá em 2004 fui terminar em 2008. Naquela época, a gente procurava artigos e procurava a questão de indicadores e era tudo, você tinha que garimpar as informações e não tinha mesmo quais eram os indicadores que deveriam ser usados. Em paralelo, foi quando a gente lançou o programa de indicadores da SBPC e daí nessa andança, né, nesses caminhos, na vinda do Plebani para um dos nossos congressos, a gente apresentou esse indicador e ele brilhou o olho porque ele viu o projeto e era uma coisa que eles estavam fazendo no nível europeu e chamou a gente para participar junto, eu e o Dr. Wilson Scone. E daí a gente começou a acompanhar, então, desde aquela época, passamos em conferências e várias discussões para que a gente alinhe e direcione, né, qual é a boa prática para o uso de indicadores no laboratório. Doutor, eu acho muito legal você estar falando isso, né? Que a gente estava falando aqui atrás das câmeras, falou do Plebani, né? Então, hoje no atendimento, por exemplo, a parte pré-analítica, eu uso muitos indicadores dele, mas são artigos e a gente acha que é até inacessível, né? Então, é muito importante você, numa pessoa brasileira, trazendo tudo isso como referência, né? Com pessoas internacionais e até mesmo, como eu falou, né? A IFCC, que é uma referência internacional, e o Brasil estando presente nisso, né? Em qualidade. Então, acho que o Brasil está se posicionando de uma maneira diferente, está sendo visto diferente, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho desse posicionamento nosso no mercado. Eu acho que nessa experiência especificamente, eu acho que é uma das principais que a gente, como SBPC, como os membros da sociedade, está trabalhando no top do que está acontecendo no mundo, inclusive influenciando e ajudando a construir esse movimento que tem sido colocado nos laboratórios. Então, como eu disse, né, o nosso programa era muito bem estruturado, a gente participou lá das conferências em Pádua para fazer a discussão e a harmonização que aconteceu em 2016 para que todo mundo usasse o mesmo indicador, porque senão você acabava perdendo, não tinha como você fazer a comparação. Então, isso foi em 2016. O ano passado teve em Montreal uma reunião também desse grupo e que foi discutido por que tão poucos laboratórios utilizavam os indicadores e chegou à conclusão que era uma lista muito grande que a gente precisava focar em alguns indicadores para que fossem esses considerados imprescindíveis. Tangível também, né? Que dê para trabalhar, né? Então, isso foi definido, esses 7 indicadores. E daí o que a gente tem trabalhado agora, que eu acho que também é uma coisa de vanguarda, nesse grupo a gente que está liderando, buscar e fazer uma meta-análise que tem nos estudos científicos, a de fazer
uma análise gráfica dos médias, desvios de cada um dos programas de indicadores. Então, legal, a gente fazer um compilado disso. A gente vai fazer. Já temos até uma prévia aqui. Que maravilhoso isso. Porque com isso, o objetivo desse grupo é que a gente possa ter especificação das fases extra-analíticas, da mesma forma que a gente tem num programa de avaliação externa da qualidade. Sua meta é de tanto a tanto. E isso daí, fazendo essa comparação mundial, a gente consegue, ou pelo menos espera, que a gente saiba qual é a prática e a meta dos laboratórios. Doutor, na prática do laboratório médio, pequeno porte, como é que ele tangibiliza esse ganho do indicador? Né? Porque, claro, a gente está falando de um padrão. Né? Quando a gente fala de FCC, a gente está falando de padrão. Então, existe o padrão ideal. Mas como que o laboratório pequeno, que assiste muito, a nossa audiência é composta por laboratórios médios, pequenos, como que eles vão ser impactados, ou melhor, como eles utilizam os indicadores da melhor maneira? Eu entendo assim que a dificuldade, você precisa gastar uma energia, um recurso para fazer a gestão desses indicadores. Levantar dados, fazer análise crítica, implantar as melhorias. Um ponto que eu tenho de experiência lá atrás nos trabalhos, que a gente tinha, quem nunca teve alguém que chegou e por causa de uma recoleta que ficou sabendo de um determinado amigo, vem falar, tá tendo muita recoleta. E daí, não é? E daí, a partir do momento que você tem o indicador, você pode falar, não, a nossa meta é essa, a gente tem essa, porque recoleta vai ter, sempre vai ter. Agora, se você tiver um dado para mostrar, ó, não é que realmente a gente está mal e precisamos fazer, ou é um caso isolado ali que está sendo trazido e você parece que tem que mudar toda a prioridade do laboratório para tomar conta daquele assunto. Então, eu entendo que esses indicadores são imprescindíveis para você fazer a gestão do seu negócio. Precisa ter recurso, precisa ter uma atenção, mas eu acho que é da mesma forma que você tem uma atenção para fazer o exame, para fazer o seu controle de qualidade, entendeu? Então, doutor, a gente tem falado bastante sobre isso. Você falou o que a gente precisa, né? A gestão do negócio. A gente tem trazido muito isso, né, Fê? Do laboratório ser visto como um negócio. Então, não dá mais para aquele carinha fazer tudo ali dentro. Porque ele tem que ter uma gestão. Então, se ele quer ser sustentável, se ele quer crescer aquele negócio dele, ele precisa ter essa gestão fragmentada, né? Então, fragmentada no sentido de ter uma especialista em faturamento, ter uma pessoa olhando a gestão analítica, né? Então, essa parte de indicadores, acho que vem enriquecer isso, né? Ele consegue pegar todo o leque do laboratório. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho para nós sobre a gestão do laboratório como um todo, sabe? Como ela tem evoluído nisso. Até preparando uma aula, uma apresentação sobre qualidade, eu acho que isso eu também costumo falar na nossa equipe aí da qualidade. Quem está na qualidade tem o vício de achar que o mundo gira em torno da qualidade. Fato verídico. Não vou confirmar por causa dos meus clientes. Mas aí quando você pega até o histórico da gestão da qualidade, que vai lá, né, da evolução, que começou lá com aquele análise estatística do resultado. Isso daí não é a gestão da qualidade, que você vai pegar o defeito no final do processo. E daí isso foi evoluindo para incluir, né, um sistema de gestão de qualidade, que eu acho que é imprescindível para você ter esse crescimento. E, por último, que tem sido falado é essa gestão estratégica da qualidade. Exatamente. Porque não adianta nada você só focar na qualidade se seu negócio não está viável, se não está sendo estratégico. Então, a qualidade é uma ferramenta para você ter um negócio saudável e interessante financeiramente também. Eu acho que esse vício que a gente precisa ajudar a bater. O sistema de gestão é uma ferramenta, não é o objetivo. Exatamente. Eu penso muito nessa questão do marketing. Você trouxe isso, a qualidade estratégica, o marketing evoluiu nisso, né, Fê? Então a gente tinha um marketing só para fazer propaganda, e hoje não, o marketing é estratégico. E acho que a qualidade também tem que ter essa virada. Hoje a gente recebeu a doutora Cláudia Meira aqui, e a gente falava... Talvez o nome qualidade nos atrapalhe, sabia? Porque a qualidade ela só é percebida quando ela se transforma em eficiência operacional, na ponta. Né? É claro, existem os padrões, as normas, as exigências regulatórias, e tudo isso faz parte de um corpo regulatório, vamos dizer assim, o mínimo necessário para se funcionar bem, de acordo com o nível que você quer atingir. Mas o resultado percebido da qualidade, bem empregada, ela precisa se transformar em resultado. Sim.
E o que a gente vê, e aqui com perdão dos meus clientes queridos, né, mas é analista de qualidade correndo no dia anterior da auditoria. Isso não é qualidade. Né? Isso é uma busca por cumprir um rito. E isso, sabe, eu fico triste, doutor, já te falei isso antes, né? Eu fico às vezes triste de não ver o doutor mais por aí dando consultoria, para fazer esse povo entender o que é indicador e entender o que é qualidade. Porque certamente tem muito a acrescentar, né? Esse laboratório médio porte, subindo para ser grande porte, ele tem dificuldade de entender como que aquilo retorna em resultado financeiro. Resultado, né? Parece que está tão ocupado fazendo. Isso. Tem uma figura, uma vez que eu vi, que eu acho que exemplifica bem. Na época lá da Idade da Pedra, o pessoal com uma carroça com roda quadrada e um com uma roda redonda falando, oh, vem aqui, fala, não dá, a gente está muito ocupado resolvendo o problema. E daí você não usa a solução. E o cara ponto para cortar. Ponto para fazer. E não, a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para isso. Eu já escrevi sobre isso, artigo sobre isso, e já falei em palestra sobre isso. Há muito tempo atrás, agora não mais, né? Mas infelizmente a Harvard Business Review era livre, né? Então eu acessava, agora é caro, eu parei de acessar. Mas tinha um artigo baseado no Goleman e ele falava sobre a importância da observação. E eu levo isso para minha consultoria em todo momento. O dono do laboratório, ele não se dá o direito de sentar numa cadeira e ver o pessoal trabalhando. Isso é libertador, porque ali você está vendo a qualidade. Mas o resultado prático da qualidade. A eficiência do processo. Porque as coisas estão acontecendo, né? E muitas vezes, por isso que eu falo do consultor, doutor, fica aí mais uma dica, né? Trabalhar com a gente nesse mundo. Por quê? Porque o teu olhar, com tudo que você viveu e com tudo que vive, precisa muito para você entender aonde pode aportar, aonde... Na verdade, você é o rapaz que está olhando a roda quadrada, sabe? Eu acho que faz parte, assim, eu acho que também, né, das nossas conversas, eu acho que esse é um caminho que a gente percebe, né, na vida e eu acho que não vejo saída além dessa daqui conforme a natureza e conforme a evolução. Porque a gente começa, né? Eu acho que a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo algumas coisas, mas ganhando outras. E você conseguir ter essa leitura e ajudar a compartilhar para que isso fique consciente, a pessoa consiga fazer, eu acho que é uma contribuição que a gente pode dar. É isso, a palavra é essa, né? Contribuição para o mercado, porque tudo que você viveu, eu falo assim, tem um time de notáveis, eu não vou falar nomes porque seria injusto, mas tem um time de notáveis, tanto na SBPC quanto na SBAC, de pessoas que podem contribuir para o final da cadeia, né? Para quem está no dia a dia, de forma a evitar que eles errem nos mesmos lugares. Por quê? Porque errar hoje está muito caro. A margem que o laboratório tem de cometer falha, não tem mais. Eu brinco aqui, a gente vive assim, né? O advento do apoio crescendo e da operadora apertando o laboratório. O apoio ele deve ser visto como algo que democratiza o cara, que ele possa olhar para outros lugares. A verdade é que ele não consegue hoje ainda. Né? Então ele não entendeu o benefício do apoio. Ele tem o benefício de ser apoiado para olhar para outros lugares, não é isso? Eu lembro assim das aulas lá no início que a gente já reclamava da questão de tabela de pagamento, de que não tinha os reajustes e a necessidade de melhorar para você ter o resultado. E isso faz 15 anos e continua na mesma coisa, está pior, cada vez pior. E então acho que todo mundo foi tendo que se reinventar e achar as saídas. Eu acho que o apoio, né, apesar de algumas falas, pessoa que critica muito, eu acho que é um parceiro que consegue ajudar na viabilidade do negócio. Parceiro estratégico, né, literalmente. A gente tem falado sobre isso. Quantos milhares de exames o DB, estou falando do DB, ou posso falar do Brasil Apoio, que é nosso patrocinador, quantos milhões de exames ele consegue levar para lugares remotos que antes jamais faria esses exames? Por escala, por custo. Quer dizer, você não vai falar que isso é democratização do meio? Me parece que é injusto esse cenário, né? Mas toma conta do analítico, tudo bem, mas e o resto? Você deixou de trabalhar no analítico, mas não lhe sobrou tempo para crescer em valor?
Né? Então, Eu acho que tem duas coisas que eu acho que é interessante nessa linha. Acho que primeiro a gente que acompanhou o mercado, a gente vê a evolução dos laboratórios brasileiros nessas últimas 2, 3 décadas é impressionante. Né? Eu acho que teve uma evolução muito grande e acho que isso faz parte do papel da atuação da SBPC, da SBAC, para que a gente fizesse. A implantação e o incentivo à implantação de sistemas de gestão de qualidade também ajudam, porque não é só uma regra, uma norma. Aquilo está ali porque realmente ela faz diferença dia -dia. No seu processo na que você está entregando. Então, eu acho que também vale a pena você ter esse sistema. Em relação à democratização, a gente estava outro dia conversando sobre umas rotas do ODB do interior do Pará. Nossa! E é acesso, né, doutor? Tem problemas. É barco. É barco. Chega no porto, no porto. E daí tem desafios, com certeza. Mas se você conseguir estruturar e oferecer para aquela população os exames que... Olha o ganho que tem. É o ganho do acesso. Tem um papel social, um papel... absoluto. Absoluto. Eu duvido que se ganha margem de lucro lá, mas isso te leva a muita coisa importante, né? Nosso papo iria longe, não é? Isso, com certeza, doutor. Mas a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua presença. O diretor tá assim ali, nada. Levantou a mãozinha ali. Mas a gente vai marcar outros bate-papos, com certeza. E principalmente para falar aí do Plebani, os indicadores. Quero trazer um pouquinho mais dessa gestão, que eu acho que é bem importante. Mas agradecer a sua presença aqui no nosso Qualitalk. Sempre muito bom te receber. Obrigado. Espero que a gente se encontre por aí. E a gente fica por aqui. Agradeço e fico à disposição. Obrigada, doutor. Obrigado, e a gente fica por aqui no nosso Qualitalks.